sacramento da confirmação é tão importante para o ser humano, porque a fé é o maior bem que uma pessoa pode ter. Mas não uma fé qualquer. O demônio tem fé, porque ele acredita que Deus existe. Só que ele não é uma fé verdadeira, é uma crença. Ele sabe que Deus existe, mas ele não crê verdadeiramente em Deus. Ele não deixa a fé transformar o coração dele. E ele é ódio puro. Ele é alguém que não quer Deus jamais. A fé viva, o encontro com Jesus Cristo na vida, o encontro transformador pela fé, é a coisa mais importante. Mais do que a saúde, é mais importante do que a saúde. Ficar doente não é bom, é horrível. Mas uma pessoa que tem uma saúde perfeita e vive em pecado, o que adiantou a saúde dela? Uma pessoa que tem saúde perfeita e vai para o inferno, o que adiantou a saúde dela? E quando a saúde acabar e ela tiver que morrer, do que adiantará aquela saúde sem a fé? Saúde é importantíssima, mas a fé é mais do que a saúde. Alguém pode pensar assim, não, mas é uma vida farta, com riquezas, uma vida com casa boa, carro do ano, férias na praia, viagem para a Europa, isso é o mais importante. Não, ter dinheiro o suficiente para uma vida digna é importante. E Deus quer, viu jovens, Deus quer que vocês lutem pela vida de vocês. Estudem, trabalhem, descubram caminhos honestos de serem homens e mulheres de valor. Nunca se dediquem a caminhos curtos. Tem jovem que fala assim, vou ganhar muito dinheiro de qualquer jeito. De qualquer jeito não, você perde a sua alma. E o dinheiro não serve para nada, a não ser para a sua desgraça. Não é todo dinheiro que é abençoado. Tem dinheiro que é maldito e que se entrar no bolso da gente, vai tornar a gente maldito. Nunca tenha dinheiro desonesto. Nossa, dinheiro do tráfico, dinheiro mais marcado de sangue, dinheiro desonesto, dinheiro marcado pelo sangue que o traficante promove para chegar à droga dos seus consumidores. Nunca, dinheiro desonesto, nunca. Então ainda não é a riqueza, porque a riqueza pode levar a pessoa a trocar Deus pela riqueza e vira ídolo. E há de quem cultua ídolos. O ídolo não é São Sebastião, o santo. Imagine, tem gente que fala assim, aquelas imagens lá da igreja católica. Quem dera, São Sebastião só leva a gente para Deus, ele não leva ninguém para ele. Ele leva para Deus, arrasta com o exemplo dele. Ídolo é muito louco, é aquilo que prende o coração, que desvia de Deus. O dinheiro em excesso pode virar ídolo, o sexo em excesso vira ídolo, tudo que for desregrado vira ídolo, até a diversão. Será que a diversão é a coisa mais importante? Importante é ser feliz, mas não a qualquer preço. Uma pessoa pode se entupir de diversão e não ter alegria dentro da alma dela. Vocês já notaram que tem gente que precisa de uma diversão atrás da outra, na verdade é porque não tem alegria na alma. Diversão não é a mesma coisa que alegria. Alegria é um estado de espírito. Diversão é um instrumento para a alegria, que pode ser bom ou não, depende da diversão. Será que a gente tem alegria dentro de nós? Porque quando não tem, a diversão acaba e a gente pergunta onde foi parar a alegria. Ela não está comigo. Quem tem fé viva, quem tem Jesus Cristo, não precisa se entupir de diversão, porque sabe que tudo na medida certa é o que faz bem a gente. Há uma hora para se divertir e uma hora para viver as coisas sérias. A fé viva é a coisa mais importante. Mas como é que a gente faz para ter uma fé viva? Tem gente que quando eu pergunto, será que você tem uma fé viva? Claro que eu tenho. Eu vou em Aparecida uma vez por ano e eu rezo uma vez por ano. Isso não significa necessariamente que é uma fé viva. Será que uma pessoa que maltrata a sua família, tendo prometido amor à sua esposa, ao seu esposo, de cuidar dos filhos, de educar os filhos na fé, adianta ele dizer
fé viva, maltratando a sua família, não cuidando daquilo que deveria, será que a fé dessa pessoa é viva? Imagine uma pessoa que diz que tem uma fé muito viva e que torce para o time, quase morre de infarto na hora que o time está jogando, entra de corpo e alma, mas para vir à igreja é um sacrifício, não deu nem 5 minutos de celebração, já está abrindo a boca, fala assim, nossa, será que vai demorar muito? Que negócio mais chato, não aprende as músicas, não canta, não tem nenhum gosto, mas quase morre de infarto por causa do time. O time é ótimo, futebol é uma diversão, eu tenho medo e curto e acompanho e gosto muito de futebol, e joguei muito futebol, que coisa boa, mas quando o futebol se torna maior do que a missa, do que a fé, do que a oração, tem alguma coisa errada com a nossa fé. Então, a fé viva, o encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo, é a coisa mais importante na vida. Por isso a gente é crismado, porque é o Espírito Santo que, vindo sobre aquele que vai ser crismado, é ele que dá condições para a pessoa ter uma fé viva. É ele que faz a obra de Deus. Olha como vai ser importante. Vamos aqui explicar um pouquinho melhor. Pedro achava que tinha uma fé viva. Quando Jesus falou que ia morrer na cruz, Pedro confiava tanto na sua fé e na sua força de vontade. Pedro era o bambambam, ele achava assim que ele dava conta, é comigo mesmo. Aí Jesus falou, eu vou morrer na cruz por vocês. Aí Pedro falou assim, Senhor, eu darei a minha vida pelo Senhor. Ah, coitado do Pedro, me ajuda ele aqui. Quando o galo cantou uma vez, quantas vezes Pedro já tinha traído Jesus? 3 vezes. Olha a fé sem o Espírito Santo, sem a força de Deus nele pela crisma. Pedro ainda não tinha sido crismado, não tinha acontecido o Pentecostes, que foi a primeira crisma que existiu. Ele pensou que a fé dependia só dele querer. Ele querendo, acabou a minha fé viva. Não é. Deus tem que vir em socorro da nossa fé frágil. A gente quer acreditar, mas não consegue amar como convém a quem acredita. A gente quer ser fiel, mas não dá conta se o Espírito Santo não vem em socorro da nossa fraqueza. A gente quer ser um bom cristão, mas é um cristão muito água com açúcar se o Espírito Santo não vier em socorro de nós. Agora vejam, depois da crisma de Pedro, de Pentecostes, Pedro foi para a rua e anunciava o nome de Jesus. Pedro se transformou numa pessoa tão diferente que ele mesmo morreu por causa de Jesus. Aí ele foi capaz de dar a vida. Quando chegou a morte, você crê mesmo? Você é capaz de morrer pela sua fé? Aí Pedro disse, sim, agora é isso. E ele morreu mesmo, na cruz, e pediu para ser de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer igual o mestre. A nossa fé só será forte se o Espírito Santo vier sobre nós. Quando vocês, eu e o padre, estendemos a mão, que é um gesto bíblico poderoso, fala a Bíblia que quando a gente for fazer algo pela fé, os ministros ordenados, bispo, em primeiro lugar, padre, mesmo diácono, devem impor as mãos sobre as pessoas com fé e rezar e acreditar que naquela hora toda a igreja, pela fé da igreja, Deus vai cumprir o que a oração está dizendo. E depois, completando a crisma, você vai ser marcado na sua testa com a cruz de Cristo, usando o óleo do santo crisma, que foi abençoado na quinta-feira santa. Nessa hora eu vou dizer o seu nome, ou o padre que vai me ajudar, porque vocês são muitos. Eu e o padre vamos marcar vocês. É o bispo que está crismando, mas o padre vai ajudar para não demorar demais a celebração. Nessa hora nós vamos dizer, suponhamos que tem uma Mateus aqui. Mateus recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Através da oração de imposição das mãos, através da minha fé, da nossa fé, da sua fé,
Você que veio em procissão, nesta hora vai ser crismado com a mesma força de espírito que Pedro foi, que Madalena foi, que Nossa Senhora foi. Olha o que você vai receber aqui hoje. Olha a importância de você ter feito a catequese, preparando você para esse momento. Para eu receber o diploma na universidade, eu levo depois do segundo grau, já estudei quantos anos? 11. Eu levo mais 4 ou 5 anos. A Crisma preparou vocês em menos tempo, sendo que ela é uma coisa ainda mais importante do que o diploma universitário. Vocês se prepararam pela Crisma, pela catequese, para esse momento. Agora, a última coisa que eu quero dizer a vocês, não é mágica, porque você vai encontrar os mesmos desafios lá fora. Você jovem sabe que o mundo hoje está diferente do meu tempo. Não é? Mesmo no meu tempo já acontecia. Eu morei numa universidade, dentro de um alojamento, e foi oferecido droga para mim. Mas graças a Deus eu era crismático. Eu soube dizer não. O cara que morava comigo disse assim: menino, deixa de ser careta. Seu pai e sua mãe não estão aqui, mó diversão, estou te oferecendo de graça. Eu falei: olha, meu pai e minha mãe não estão vendo, mas Deus está. Deus está comigo. E eu não sirvo só o mundo. Eu não estou só no mundo, eu sou cristão. E naquela hora eu disse não para ele, que eu sei que não veio só da minha força, veio da força de Deus em mim. Mas essa última coisa que eu quero dizer é que para vencer essas tentações na força do Espírito, não é mágica. Você vai ter que fazer a sua parte também. Presta atenção nisso. Se você não alimentar a vida nova e forte do Espírito Santo com o corpo de Cristo que Ele entrega para você em cada missa, Ele já disse lá na Bíblia, Ele falou assim: quem não comer, não viverá. Aí a pessoa foi crismada, falou assim: agora vai dar tudo certo. Mas não fez nada, ficou faltando as missas, não foi receber a Eucaristia. Jesus falou assim: eu sou o tronco da árvore, vocês são os galhos, os ramos. Se vocês não estiverem ligados a mim, vocês vão secar. Gente, tem muito cristão crismado que está vivendo seco por aí. É só um número do IBGE de cristão, ele não faz diferença nenhuma. Ele não sabe dar um conselho bom para um colega de trabalho que está traindo a esposa, se bobear, ele incentiva, fala assim: aproveita, deixa. Que pena, que vergonha ao mesmo tempo. Tem cristão crismado por aí que está levando o casamento, sabe Deus de que maneira irresponsável. Mau exemplo para os filhos, porque não tem alimentado aqui nessa Eucaristia que é dada no altar e na palavra que é lida. Não só de pão de comida o homem viverá, disse Jesus, mas ele vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas ele não, ele fica só com a palavra dele, do cantor sertanejo que fala de sexo o dia inteiro, de traição e de bebida o tempo inteiro. Ele alimenta-se daquelas coisas horríveis, mas não da palavra, não da Eucaristia. Como é que esse cristão vai dar conta? O Espírito Santo fica sufocado por tanto lixo depositado no coração dele. É muita poluição, não é? Crismando, você está com essa camisa vermelha, igual a brasa. Eu gosto de lembrar esse exemplo da brasa. A brasa, quando está junto de outras brasas, ela é brasa. Tira uma brasa e põe ela longe das outras. Ela vira o que, gente? Carvão. Apagar sem fogo, sem calor, sem luz. Carvão. Tem um monte de cristão que parece carvão e não brasa. Jesus falou que a gente é sal da terra, luz do mundo. Nós não fomos feitos para ser cristão mais ou menos, medíocre. Não fomos. Então eu vou perguntar: crismando, você quer ser cristão de verdade? Testemunha de Jesus?
seguidor de Jesus? Você quer ser igreja católica no século XXI para valer, sim ou não? Você vai receber o Espírito Santo para isso hoje. Você está consciente do que você está fazendo, sim ou não? E deseja isso de todo o coração? Sim. Graças a Deus. Teve um outro aí que eu me senti muita firmeza. Eu acho que está faltando o Espírito Santo. É um passo de adulto. Agora não é a mãe que está mandando você, é você. Na hora que você se levantar aqui, não é por causa da sua mãe, é por causa de você e de Jesus Cristo. É entre você e Jesus agora. Então, se você está disposto mesmo, pega a sua vela agora, por favor. A vela vai representar a luz do batismo. Isso. Catequistas, vamos acender essa vela. Ela foi acesa lá no batismo, aqui dentro de você. Lá no batismo. Você agora